Hello, boa tarde. E aí, povo? Vão entrando aí, vamos falar hoje sobre os seguidores errados que muitos de vocês me reclamam que atraem, como atrair os certos. Oi, Alexia. Su, mais engenharia. Oi, Ju. Beto. Vão entrando aí, vamos falar sobre isso. Vocês sempre me pedem para falar sobre essa questão de atrair os seguidores errados. De Lara, eu tenho mais gente fora do público-alvo que eu quero atrair do que gente certa. Lara, eu quero atrair o público A, tenho atraído mais o público C. Lara, quero atrair o público C, tenho atraído mais o público A, mais o público B. Enfim, vamos falar um pouquinho sobre isso, que é algo que vocês sempre me perguntam. A gente já falou, já fiz várias abordagens sobre esse conteúdo aqui, mas hoje eu resolvi elencar aí os 5 elementos principais que vocês precisam aplicar diariamente e ter a consciência disso, trazer luz para isso, para esses 5 elementos que eu vou falar aqui na live de hoje, para vocês conseguirem mudar a realidade aí, se vocês sentem que atraem mais seguidores errados do que seguidores certos. Fechado? Oi, Valente. Mirella. Quem aí acha que atrai o seguidor, que tem mais gente, né, seguindo errado, né? Tem mais gente que não é o teu público-alvo do que o público certo? Me falem aí se vocês que já entraram na live agora estão bem alinhados com esse tema de hoje. Tô num cenário diferente aqui, ainda tô em viagem, morrendo de saudade do nosso cantinho, do nosso cenário habitual, do escritório. Esqueci até meu tripézinho, tô aqui na mão na live, mas vamos lá. Vamos passar o melhor conteúdo. Depois dessa live eu vou enviar para vocês também o PDF. Tem um PDF todo bonitinho aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês rapidão. Tem um PDF aqui todo bonitinho para eu enviar para vocês da live de hoje, certo? Daí eu vou compartilhar com vocês lá no Telegram, tá bom? Para quem quiser. Deixa eu ver. Oi, Mi, boa tarde. Tati, eu, mais amigos. Beleza, vamos lá. Para quem sente que tem mais amigos ou gente que tem mais fornecedor, né? Que vocês falam pra caramba isso. Bora lá, gente. Existem três motivos macro. Eu vou primeiro falar o que vocês estão errando, provavelmente o que vocês estão errando, para depois falar o que vocês estão fazendo, o que vocês devem fazer de certo para atrair esse público que vocês querem, tá? Existem três motivos macro que eu julgo que são o fator X que faz vocês atraírem esse público errado ou não atrair o certo. Por exemplo, a Tati falou aí que tem mais amigos e a Mirella falou que tem mais amigos também. Quem tem mais amigos, muitas vezes é porque fez a transição da conta pessoal para a conta profissional agora. E muitas outras vezes é porque pede a ajuda desses amigos para que eles te ajudem curtindo tuas fotos, faz essa divulgação para pessoas que muitas vezes não são teu público-alvo. Se os teus familiares e os teus amigos estão dentro mais ou menos ali do teu público-alvo, tá tudo certo. Você não precisa fazer essa separação, né? Eu tenho mais familiares, eu tenho mais amigos me seguindo. Mas se eles forem o teu público-alvo, por que eles não vão precisar realmente de um projeto? Por que eles não vão precisar do teu serviço? Eles podem sim precisar. Então, vira a chavinha aí para entender que você agora trabalha de maneira profissional nesse perfil, que talvez antes fosse pessoal. E aí, com essa linguagem mais profissional, você começa a educar esse público também, que por coincidência é familiar. Tá? Então tem essa questão, e aí você tem essa transição, não é do dia pra noite, não é do dia pra noite que você vai conseguir milhares de seguidores que são o teu público-alvo se você tá começando agora, tá? Então tem esse fator, mas os três grandes fatores que eu julgo serem os principais para vocês, o primeiro tá na questão do conteúdo, certo? Muitas vezes, eu já falei isso aqui diversas vezes com vocês, muitas vezes vocês mesmos não têm clareza do tipo de público-alvo que quer atrair, um público-alvo mais assertivo, mais certeiro. Vamos supor que aqui eu falasse para todos os tipos, para todos os profissionais. Vamos supor que aqui eu falasse para arquiteto, designer e engenheiro, que é o meu público-alvo, mas falasse também, sei lá, para professores, falasse para personal trainer, falasse para maquiadora, falasse para, enfim, para vendedor, para contador, sei lá, falasse para outros tipos de profissionais. Como é que seria meu conteúdo? Meu conteúdo ia ter que ser abrangente, ou seja, eu não ia poder citar como eu cito para vocês e que gera essa identificação imediata em vocês quando vocês veem um post ou quando vocês veem uma live aqui.
que tem aquela, pô, sou arquiteto, ou sou designer, ou sou engenheiro, ou sou da área e posso adaptar esse conteúdo para mim. Uma maquiadora, ao entrar aqui no meu perfil, ela pode até aproveitar, sim, os conteúdos que eu publico, mas ela vai ter que adaptar, porque o meu conteúdo é pensado para vocês e trabalhado numa linguagem focada nesse público-alvo que eu quero atingir. Aí o que eu vejo que muitos de vocês acabam às vezes cometendo? É não criar um foco inicial de público para ter um conteúdo ali focado nesse público, que esse público entenda e que esse público se sinta identificado de imediato por você. Quando você não faz isso, é aquela clareza que a gente bateu horrores mês passado na jornada 15K. Falta de clareza gera desinteresse. Falta de clareza gera confusão mental na mente do seguidor e gera desinteresse. Ele pode até gostar dos teus projetos, dos projetos que você publica, do estilo, né, de projetos que você publica, mas se ele não entende que aquilo também pode ser feito por ele, em algum momento da vida dele, ele não vai se conectar contigo, tá? Então esse é o primeiro passo, é identificar qual que é o tipo de conteúdo que você vai se aprofundar mais, para que tipo de público, sabe? Porque aí você consegue ter um conteúdo menos frio, menos técnico, que muitos de vocês erram muito nisso. O conteúdo de arquitetura, de design de construção, muitas vezes tem um conteúdo muito técnico, né? Por exemplo, se vocês abrirem aí um projeto executivo, um projeto hidráulico, é super técnico, só vocês que são da área vão entender aquilo só de olhar assim, né? Ou pessoas que já tiveram experiência prática vivenciaram isso. Pessoas leigas que nunca tiveram contato com um profissional como você, elas não vão entender aquilo. E aí imagina que você começa a falar processos e ações e, por exemplo, o trâmite para regularização do imóvel de uma maneira técnica, sem descomplicar para aquele público-alvo. Ele não se conecta contigo. Ele não vai te entender direito. E quando ele não entende, ele não vai te perguntar lá no direct, não entendi isso aqui que você falou, você pode me explicar? Não, ele vai pro próximo. Igual você faz conteúdo aqui no Insta, tem vários outros profissionais fazendo a mesma coisa que você. Então, teu conteúdo, você tem que checar aí. Será que o teu conteúdo tá frio? Frio no sentido, assim, não tá impactando diretamente ninguém? Sabe? Não é aquele tiro certeiro? Será que ele tá muito técnico? Pergunta para as pessoas ao teu redor que não são da tua área se o que você vem falando nos vídeos, nos conteúdos, nas legendas, nos stories é um conteúdo fácil de entender, é um conteúdo que ela fala, não, isso aqui eu entendi perfeitamente, tá super fácil, ou não. Não faz essa autoanálise só você não, pergunta para as pessoas ao teu redor aí, que são do teu público-alvo também, que estão dentro da persona do teu público-alvo, para que você pergunte para elas e elas falem, não, tá ok. Eu acho que você poderia mexer nisso aqui, eu acho que você poderia mexer nisso ali, isso aqui eu não entendi muito bem não. Aí você vai começando a refinar a tua comunicação. Tua comunicação vai ficando cada vez mais clara. Se ninguém te entende, não tem venda. Você não vai atrair cliente através do Instagram. Então, assim, clareza do que você quer enquanto profissional. Você, Wanderson, você, Carol, Priscila, Jamília, Auricélia. Clareza do que vocês têm, do que vocês querem atingir, de que tipo de público e que tipo de serviço vocês querem fazer mais, né? Ter um escritório de ponta, referência nisso. E começar a criar conteúdos fáceis, descomplicados, tá? Outra coisa também que vocês erram às vezes nos conteúdos, que foi até tema de ontem ou foi anteontem, que é a questão da linha editorial. A linha editorial às vezes não tem um bom design, né? Uma boa vitrine. Eu vivo falando para vocês aqui que o feed de vocês é a vitrine. Se vocês não têm uma boa vitrine, as pessoas não vão entrar na tua loja, no teu escritório, né? Então, se você começa a ter um feed muito sem uma linha editorial definida, sem um conteúdo central definido e sem ele estar visualmente agradável ao teu público-alvo ou impactante positivamente no teu público-alvo, você começa a perder a chance de virar uma referência para aquela pessoa quando ela entra no teu perfil. Aí, às vezes, você começa a ter um conteúdo mais frequente, um conteúdo mais de boa qualidade, mas não tem interação desse público, porque às vezes o design não tá legal, às vezes a foto do projeto está escura, às vezes o render está com uma péssima qualidade, às vezes você publicou um projeto executivo e o teu público-alvo não sabe o que é aquilo.
Então, assim, quando a imagem por si só não é nem o tipo de conteúdo, que às vezes o conteúdo tá legal, mas quando a imagem por si só não capta a atenção daquela pessoa, naqueles milésimos de segundo que ela tá rolando na timeline, ela nem lê o que você publicou. E às vezes você gasta um tempão fazendo um post para as pessoas não lerem. Então, se for para gastar um tempão, capricha e pensa num bom design. Enquanto arquiteto, principalmente designer de interiores, as pessoas ao entrar no teu perfil, elas vão fazer o cara crachar ali. Pô, se ele não ajeita nem... Se a casa dele não é organizada, se a casa dele não é visualmente bonita, atrativa, será que ele vai ajeitar a minha casa? Será que ele vai ajeitar meu ambiente? Isso tá dentro da gente. A gente tem essa mania de associar aí profissionais ao que eles fazem na vida real, né? Isso tá meio que dentro mesmo da gente, já automático, a gente já faz a ligação. Que nem eu dei o exemplo para vocês lá na jornada 15K. Se a gente entra no perfil de um nutricionista gordinho e ele é referência em ser um nutricionista para emagrecer pessoas, a gente já tira metade da credibilidade daquele profissional ali, independente se ele realmente for muito capacitado para aquilo. Se a gente entra num perfil de um médico e o médico aparece fumando, aparece bebendo, aparece fazendo coisas erradas que são da vida real, mas a gente não aceita, a gente também começa a perder um pouco, a gente começa a olhar ele com menos crédito, dar menos crédito a esse profissional. Então, feed de arquiteto, feed de designer e de engenheiro também precisa estar visualmente agradável aí para que vocês chamem a atenção desse público-alvo que vocês querem e atraia eles primeiro pelo visual e depois pelo conteúdo, certo? Outra coisa, falta de diferencial. Beleza, Lara, eu tenho clareza do tipo de conteúdo que eu quero, eu tenho clareza do público-alvo que eu quero, meus conteúdos já vão ficar com um design mais legal, já vão ter aí um design mais agradável, uma harmonia geral ali no feed, vai ficar mais bonito, tudo mais. Mas, quando eu entro no teu perfil, às vezes você tá falando mais do mesmo, tá sem diferencial. E aí, como é que você começa a atrair aquelas pessoas que estão seguindo todos os outros profissionais, que não te veem como realmente um profissional a ser contratado. Você dá dicas superficiais, você dá dicas de conteúdos que ela poderia achar facilmente em outros perfis de arquiteto, de designer, de engenheiro, e aí ela começa a não te ver como um diferencial, não tem teu DNA ali, sabe? Quando não tem teu DNA, você vai competir por preço com todo mundo e todo mundo que chegar no teu perfil, que aí vai falar que o teu preço tá caro. E aí você fala, Lara, eu não tô atraindo o meu público-alvo, porque todo mundo que chega pra mim ou some, pede orçamento e some, ou sente que o preço tá caro. Muitas vezes isso acontece porque a pessoa não sentiu um diferencial seu. Ela não agregou valor a muitos dos teus ela não agregou valor ao teu serviço por conta de muitas ações que você faz dentro do seu perfil. Então, assim, esse é só o primeiro grande erro que eu vejo vocês cometendo, que atraem esse público errado, que muitas vezes não é errado, é mal educado, sem ser no sentido pejorativo, é mal educado, de não entender que aquilo pode sim ser comprado por ele, aquele projeto, aquela consultoria, aquele gerenciamento de obra pode sim ser contratado por ele, mas ele ainda não viu luz naquilo, e quem tem que jogar essa luz é você. Então, só recapitulando essa primeira parte aqui de conteúdo. O teu conteúdo, checa isso, o teu conteúdo tá frio, se o teu conteúdo tá técnico, se o teu conteúdo não tem clareza para o público-alvo, ou seja, não está descomplicado o suficiente para o público-alvo entender de fato o que você está falando, se o design tá ruim e se tem um diferencial teu, certo? Bora pro segundo. Dúvidas? Temos mais um erro aqui que tá mais ligado. Esse aqui é comum pra caramba. Peraí, deixa eu ver se tem alguma dúvida aí de vocês. Creio que muitos dos clientes não visam qualidade, visam valor. Pelo contrário, a maioria dos clientes visam qualidade. A maioria dos clientes visam qualidade e não o preço, né? Eu entendi que você quis falar que valor, preço, nesse sentido. Tati, diferencial seria uma sacada que você teve no dia a dia? Tipo, faça assim, não como todo mundo diz. Tati, diferencial tá no teu conhecimento da Tati. Por exemplo, é você trazer uma coisa... É você não ir lá no Pinterest, pegar uma dica que tem lá no Pinterest e colocar aqui. Diferencial é você trazer a tua visão, que é exatamente isso que você colocou, trazer a tua visão para dentro do teu perfil. Porque senão o teu perfil vai virar um blog de decoração, de engenharia, de obra, alguma coisa assim, onde as pessoas vão seguir, vão interagir, mas poucas delas vão querer contratar o teu serviço.
Quando você traz o teu DNA, as pessoas vão querer contratar, além do teu projeto, você. Porque é aquela questão de confiar. Vocês não vendem blusa, vocês vendem muitas vezes a transformação de um ambiente completo, vocês vendem a construção de um sonho, uma obra que muitas vezes o cliente tá necessitando fazer, e aí ele vai contratar o profissional que mais se adeque ao tipo a personalidade que ele quer naquele profissional, porque a gente sabe que tem muito erro, tem muita gente que contrata por preço, e aí o profissional deixa o cliente na mão, compra, sei lá, compra matéria-prima, compra menos ou compra mais, sente depois que o profissional está cobrando um RT que não era para ter cobrado, alguma coisa do tipo, ele não se sente defendido. Quando você traz o teu DNA, quando você traz na tua comunicação a tua visão dentro da tua área, a maneira como você pode ajudar aquelas pessoas com as tuas palavras, você traz o teu DNA e isso é diferencial. Por isso que eu vivo falando para vocês que o grande diferencial de vocês não tá no conteúdo técnico, na competência técnica que vocês passaram anos aprendendo na faculdade. O diferencial de vocês está na maneira que vocês conseguem descomplicar e associar elementos do cotidiano para o público-alvo que vocês querem atingir. Tá bom? É essa combinatividade aí. Bora lá pro segundo. O segundo principal erro que eu vejo vocês cometendo é a questão da frequência, da constância, né? Que ou é baixa ou é irregular. Essa é fácil, essa é fácil, ou essa é fácil, né? Essa é tranquila de vocês identificarem. A frequência de vocês publicam quando tá tendo projeto e vão lá publicar, ou vocês fazem um planejamento para ter um conteúdo constante no perfil de vocês? Como é que anda a frequência? Eu tava até falando nos stories agora há pouco, né? Eu tô em viagem, eu tô em Fortaleza agora, vim visitar minha família, vim passar meu aniversário aqui, que foi esses dias, e aí vim visitar o meu povo aqui, né? E aí eu falei, eu já sabia que ia viajar antes, então eu fiz um planejamento bonitinho para que a minha frequência, para que eu conseguisse ser constante aqui, mesmo se eu fosse fazer uma viagem, mesmo se eu não quisesse pegar no celular naquele dia como eu fiz, mesmo se eu não quisesse entrar no Instagram como eu fiz. Então eu deixo os conteúdos preparados, bonitinhos, programados, todos bonitinhos, todo prontinho ali, para tirar esses dias de descanso mental que eu estava precisando depois de dias intensos na jornada 15K. E aí ainda assim descansando, vocês que são minha audiência aqui, meu público aqui, terem um bom conteúdo. Não é conteúdo para cumprir tabela, não. É um bom conteúdo. Checa as legendas lá. Tem muito conteúdo nesses últimos dias com ótimas legendas que eu deixei preparado tudo bonitinho para vocês. Então essa frequência deve acontecer independente se tem projeto rodando agora, se tem obra rodando agora, se vocês estão atendendo o cliente ou não. Ah, Lara, mas eu não tenho cliente. Ah, Lara, mas eu me formei agora. Ah, Lara, eu já atendi todos os meus clientes, já entreguei, já publiquei tudo que era projeto no meu perfil. O que eu vou publicar no Instagram? Você vai publicar outros conteúdos. E detalhe, tá? Vocês às vezes... Eu não sei, às vezes vocês pensam, né? Eu já conversei com alguns seguidores aqui. Lara, eu tô sem nenhum projeto agora. E por que você não pega aquele projeto que você fez há 2 anos atrás, sei lá, e publica outros ângulos desse projeto? Por que você não abre uma coluna aí contando histórias da vida dos clientes que você atendeu? E aí falando como é que era o ambiente antes, falando o que o cliente queria, o que ele descobriu depois do projeto que era realmente necessário para ele, qual foi a grande transformação, se você tiver um depoimento ou não, vai lá captar com esse cliente, posta um antes e depois. O teu projeto não precisa ser 100% atual. O teu projeto pode ser antigo, mesmo se você não estiver trabalhando agora, para você manter essa frequência. É essa frequência que vai educar o teu seguidor atual a querer contratar o teu serviço. Se ele não te vê, ele não lembra de você. Se ele não te vê, ele não é educado a comprar o serviço que você está vendendo ou o produto que você está vendendo. Então você tem que ter essa frequência muito bem certinha, bem planejada, bonitinha, porque eu venho falando para vocês aqui, né? Postar 3 vezes por semana dá certo? Não, não dá certo. Aparecer nos stories 1 vez por semana dá certo? Não, não dá certo. Se você não conseguir se organizar para trabalhar de fato profissionalmente com o Instagram, você vai trabalhar, vai estar sempre nadando e morrendo na praia. Nadando e morrendo na praia. Porque às vezes você faz um mês muito bom, de conteúdos muito bons, aí não viu o retorno, ou, sei lá, aconteceu alguma coisa que você teve que se ausentar um pouco do Instagram, ou a agenda lotou e você deixou o Instagram de lado, ou teve alguma perda familiar e você resolveu, sei lá, alguma coisa aconteceu, e aí você não teve muito tempo pro Instagram.
aí você cai nos posts. A frequência faz? O que a frequência faz, né? O teu público começa a não te ver mais. Quando o teu público não te vê, ele nem cogita te contratar. Tá? E aí é que a gente entra no terceiro nível, né, do algoritmo. Se você não publica com frequência, o algoritmo te esquece, ele te pune, como eu estava falando. Quando o Instagram não vê que você está jogando o jogo dele, quando ele vê que você não está sendo frequente nos conteúdos, utilizando outros formatos de conteúdos além do feed ou além dos stories, ele começa a te punir. E ele fala, ó, eu só vou começar a distribuir o conteúdo das pessoas que estão presentes em vários. Eu só vou começar a distribuir o conteúdo das pessoas que também estão fazendo Reels agora. É por isso que todas as vezes que ele lança uma funcionalidade nova aqui, como a última vez, no último caso foi o Reels, ele começa a divulgar mais e mais os conteúdos dessas pessoas. E quem sai na frente, quem já percebe o formato ali a funcionalidade nova e começa a criar conteúdos, cresce bem rápido nesse quesito, porque o Instagram começa a entregar os teus conteúdos, inclusive para pessoas que não te seguem, sabe? Ele começa a colocar você... Sabe quando você entra no perfil de uma pessoa e tem assim, siga fulaninho de tal, sugestão de seguir também uma pessoa que parece? Então, assim, se ele vê que você tá fazendo bons conteúdos e conteúdos ali na frente, né, dos outros, criando realmente, jogando o jogo que ele quer que você jogue, que é estando presente ao máximo aqui, trazendo mais pessoas para estarem presentes aqui, quem seguir outros arquitetos, outros designers ou outros engenheiros ou pessoas que gostem do tipo de conteúdo que você também publica, ele consegue fazer um cruzamento desse tipo de conteúdo que você faz com o conteúdo de um outro perfil que faça coisas semelhantes a você e indica para os seguidores dessa pessoa. Certo? Deixa eu ver. Beto, como transformar portfólio de fotos em post? Ué, postando. Um conteúdo só de vocês, eu até publiquei no Reels para vocês esses dias, né? Um conteúdo de vocês só, que vai multiplicar as ideias de vocês por pelo menos 3, é vocês pegarem, por exemplo, um post de um projeto, pega o post do projeto, aí vocês vão ter a imagem daquele projeto, vocês vão conseguir fazer uma imagem de antes e depois, vocês vão conseguir fazer um vídeo daquele projeto, vocês vão conseguir pegar um depoimento daquele cliente, vocês vão conseguir contar por vídeo a grande sacada daquele projeto, ou um perrengue que você passou naquele projeto e você consegue publicar isso no feed. Você consegue... Deixa eu ver o que mais. Contar a história do cliente, por exemplo, sei lá, se aquele cliente que você atendeu tem está bem encaixado no padrão de cliente que você quer atrair, se aquele cliente que você atendeu tá bem certinho, pô, queria lotar minha agenda desse tipo de cliente aqui, conta a história desse cliente. Se você tiver abertura, pega o budget que o cliente tinha e conta a história e faz um IGTV, faz um vídeo rápido, faz uma imagem, um carrossel, contando o que o cliente queria fazer de alteração, o que você conseguiu fazer dentro desse orçamento do cliente, que aí você começa a atingir, impactar as pessoas que te seguem, que são aquele mesmo público-alvo do tipo de cliente que você acabou de atender, tá? A frequência do feed, a Júlia perguntou, a frequência do feed é tão importante quanto nos stories? É tão importante sim, Júlia. Talvez, depende, é assim, ó. Feed é vitrine. Feed é o que vai fazer você atrair mais seguidores. Stories é o que vai fazer você vender para esses seguidores que você tem. Porque é nos stories que você gera relacionamento, é onde as pessoas se aproximam de você e onde as pessoas ganham confiança em você. Se você só publica, por exemplo, né, se você só publica imagens de projetos no teu feed e muito esporadicamente você publica, sei lá, uma dica, uma foto sua, mas o grande mote ali é projeto de ambientes, você não engaja aquele público que te segue. Aquele público pode amar os teus projetos, amar o teu estilo de projetar, mas ele só vai te contratar se ele confiar em você. Só se teu projeto fosse muito fora da curva, o que é muito difícil para ele entrar em contato com você no direct, você sendo o sumidinho dos stories, e aí ele não se relaciona, ele não ganha confiança, ele não ganha proximidade. Se você nunca abrir uma live, se você nunca apareceu nos stories ou aparece muito, muito pouquinho, as pessoas que te acompanham ainda se sentem muito longe de você, sabe? Você cria certas barreiras que elas têm, até por conta dos mitos que o mercado criou, né? Eu não tenho dinheiro suficiente para fazer um projeto. O projeto vai encarecer a minha obra, a minha reforma. As pessoas têm esses determinados mitos que eles só vão sendo quebrados quando você fala repetidamente a mesma coisa com novas abordagens.
E isso acontece muito aqui nos stories. Quando você traz uma nova roupagem para quebrar aquele mito que o teu público-alvo tem. E é assim que você cria confiança, é assim que você cria relacionamento. Então, é tão importante quanto, sim, você ter um feed bom, que é a tua vitrine, que é o que vai atrair sempre novos seguidores e mostrar o teu trabalho, mas também ter stories onde você humaniza a tua marca do escritório. Ah, o senhor e meninas, a gente de tempos em tempos repete os projetos. Agora mesmo estamos em fase ainda de aprovação de vários projetos, então não temos perspectivas. Então repostamos projetos antigos para não ficar sem pôr. Ótimo. Postem projetos antigos e postem. Vocês têm, ó, dentro de um quarto que vocês projetaram, vocês têm vários ângulos daquele quarto e várias histórias para contar, né? Às vezes vocês, sei lá, projetaram um quarto pequenininho de um casal. E aí vocês publicam a cama, a cômoda do lado da cama, a TV, o guarda-roupa, alguma coisa assim. Se vocês só publicam essa visão geral, publica uma imagem mais focada, publica uma imagem, um vídeo em 360, publica um depoimento desse cliente em carrossel, publica qual foi o perrengue que você... O que era que o cliente queria desse projeto, nesse ambiente, e o que é que você entregou. Porque às vezes você consegue surpreender, às vezes o cliente, por exemplo, né, nesse caso aqui, desse exemplo que eu estou dando para vocês. Às vezes o cliente não percebe, vê um ambiente pequenininho ali e acha que não cabe nada. Quando você entrega o projeto, ele fica, não vai caber. E aí ele executa o projeto, viu que coube tudo organizadinho, tudo bonitinho, e aí você cria conteúdo em cima disso. Se o teu público-alvo tem ambientes compactos, aí você começa a gerar educação na mente dele e ele falar, pô, meu quarto aqui também tinha uma metragem pequenininha, eu achei que não ia dar nada, mas se essa arquiteta aqui bolou esse projeto todo em cima desse quarto, pode funcionar para mim também. Aí você começa a aumentar o nível de consciência, que eu vivo falando aqui para vocês, né? Tira a pessoa de fã dos teus projetos, tira a pessoa de uma só seguidora, para elevar ela para um nível de consciência dela começar a te cogitar, dela ficar indecisa ali, que aí você afunila já essa pessoa dentro do teu funil de vendas. Auricelli, se postar 3 vezes na semana, mas aparecer todo dia nos stories, vale a pena? Cara, é aquela coisa, faça o máximo que você conseguir. Faça o máximo de posts de qualidade que você conseguir, certo? Mas, quanto mais você fizer, melhor. Tem gente até que fala, Lara, posso publicar mais de uma vez por dia no feed? Não vai ficar cansativo? Não existe post cansativo, existe post chato. E vocês não têm um conteúdo chato. Vocês publicam muitas vezes projetos, dicas, coisas que podem ser feitas no cotidiano dos seguidores de vocês, então eles gostam. Quem que vocês seguem que publica várias vezes ao dia e vocês olham todos os posts dessa pessoa, ou pelo menos a maioria desses posts? Para pensar nisso. Tem gente que fica nessa crença limitante. Ah, se eu publicar muito, se eu fizer muitos stories, se eu fizer muitas lives, ou se eu fizer muito conteúdo pro feed, as pessoas não vão gostar. Se elas não gostarem, é porque elas não são o teu público-alvo. E aí tudo bem elas, beijinho, tchau, tchau pra você, certo? Aí tudo bem elas saírem, porque aí é uma maneira também, inclusive, de você filtrar. Mas, se é um conteúdo bom, você vai cada vez mais filtrando e trazendo e educando esse público-alvo. Lara, como faço para atrair pessoas do meu nicho para o meu perfil? É isso que a gente está falando hoje, Rafael. Já abordei com vocês aqui os 3 principais erros. Deixa eu recapitular aqui grande. Os 3 principais não é nem erros, né? Mas tipo motivos que às vezes a gente faz nas ações do dia a dia que vão atraindo esse público-alvo que não é o público-alvo que a gente quer, ou não, a gente não virou a chave para fazer esse público-alvo, esse seguidor que a gente tem ser o nosso público-alvo. Então, primeiro é conteúdo, que às vezes o teu conteúdo está muito frio, ou você está falando com a linguagem muito técnica, ou não tem clareza. Às vezes você não tem clareza para si, dos serviços que você faz, então não traz clareza para o teu público-alvo. Se você está numa confusão mental aí dentro da tua profissão, primeiro traz essa clareza para si, para depois expor isso. Porque quando você tem muito, muito bem claro o que você quer, o tipo de público que você quer trabalhar, como que você gostaria de lotar a sua agenda com que tipo de público ou com que tipo de serviço, você tem uma clareza aí para começar a se comunicar para esse público, tá? E essa clareza é fundamental. É o que vai fazer vocês deslancharem muito, porque as pessoas vão entender vocês e as pessoas compram essa facilidade, tá? Chequem também na questão de conteúdo, o design. Se o design de vocês está
visualmente agradável, atrativo, porque tem no Instagram principalmente, como tem uma enxurrada de informações o tempo inteiro, se o teu conteúdo não é visualmente impactante ou atrativo ou que gere atenção, e também por você ser de uma área que está muito ligada à decoração, se as pessoas entram no teu perfil e tá uma bagunça, um certo caos visual ali, elas nem param para te ler, independente às vezes se o teu conteúdo tá muito bom, mas você não fez um design legal nesse post, tá? E checa também o teu diferencial nesse conteúdo. Para de pegar aquelas diquinhas no Pinterest, bater o print e colocar no teu perfil. Não vai funcionar assim, tá bom? Você vai ficar com conteúdo superficial. Frequência é o segundo motivo que faz vocês atraírem um cliente errado. Às vezes é baixo ou irregular. Quando é baixo ou irregular, o seguidor não te vê, o seguidor começa a não lembrar de você quando ele está precisando, ele começa a não sentir que não pode confiar ou contar contigo, porque você aparece só vez ou outra quando está precisando. E isso também acarreta o terceiro motivo, que é a questão do algoritmo. Se você não tem uma constância boa, né, de publicações no teu perfil em diversos formatos, feed, stories, IGTV, lives, reels, ele começa a te punir para que você comece a fazer o que quer, a fazer o que tem que ser feito para atrair os potenciais clientes que quer, tá bom? Lúcia, como se faz carrossel? Lúcia, é só você selecionar vários posts numa publicação. Então, vai ter aquele maisinho para você publicar, né? Quando você vai publicar alguma coisa. Você clica naquele maisinho e consegue selecionar vários posts. E aí, aqueles posts vão ficar dentro de um post só no teu perfil. Eles vão ficando arrastando pro lado e as pessoas vão ver tudo num só. Michele, oi, Mi. Lara, você acha legal colocar todos os renders em um post só, carrossel ou não? Não acho não, eu acho que você pode utilizar ao máximo. Se o teu render for muito bom, for bem realista, inclusive você pode trabalhar com ele, não tem problema nenhum. Eu acho que eu recebi na semana passada 2 mensagens sobre isso, porque eu abordei isso com vocês, né? Na semana passada, esse conteúdo, no início da semana passada. Quando você publica render, aí muita gente pergunta assim, mas eu quero ver um projetos executados também. Só que às vezes o projeto executado não ficou 100% igual ao render. Não, tem problema, porque você trazer, você mostrar para as pessoas a tua capacidade de projetar é uma coisa. O cliente executar da maneira que você projetou é outra. Então tem cliente que vai fazer tudo bonitinho ali, de acordo, se você tiver feito um bom briefing, se você tiver feito um bom acompanhamento, você vai projetar de acordo com o que ele vai cumprir, né? E aí você publica também, tá? Só que você pode utilizar cada render desse numa imagem só, porque cada um vai aproximar e você vai trazer um mix de ideias aí, um mix de ideias não, um mix de visões dentro daquele ambiente ou daqueles ambientes que você fez para um cliente só, tá? Gostei muito das dicas, aplico várias, que bom! O que é melhor para feed? Escrever um texto longo ou curto? Queiroz Leite Arquitetura perguntou. Quem tem, eu não vejo muita diferença entre texto longo e texto curto. Às vezes eu me pego lendo textos gigantes de um perfil que publicou alguma coisa, sei lá. Por exemplo, tem um perfil de espiritualidade que eu sigo, que é os xamânicos, que ele fala sobre física quântica e tudo mais, que é um assunto que eu adoro. E aí eles publicam geralmente uma imagem que com algum gesto, com alguma coisa, e eles fazem um textão. Se vocês entrarem no perfil deles, vocês vão ver que é textão. E eles têm vários seguidores, uma ótima interação. E é aquela coisa, não existe texto longo, existe texto chato. Senão ninguém lia livro. Existe vídeo longo e existe vídeo chato. Senão ninguém via filme, né? Tem a trilogia de Harry Potter aí que bateu, Crepúsculo também que bateu vários e vários recordes, as pessoas leram tudo, assistiram o filme inteiro. Então, assim, é conteúdo chato e conteúdo bom. E aí não é longo ou curto. Se você não entende muito de copywriting, que é o que eu indico para as pessoas começar a buscar sobre isso, quem trabalha aqui com Instagram e quer atrair clientes, comece a estudar sobre copywriting, que é uma técnica de linguagem persuasiva que vai fazer o teu seguidor te dar atenção, tomar a ação que você deseja. Existe uma técnica para isso. Tem até um conteúdo aqui no feed que chama Técnica AIDA. Lê lá. É uma técnica que traz gatilhos mentais, que traz chamada para ação, que traz essa linguagem persuasiva mesmo para fazer as pessoas lerem, tá? E aí independe de você fazer um textão ou um textinho. Se você está começando e não tem muita habilidade com as palavras,
faz um texto curto ali nas 3 primeiras, focando nas 3 primeiras linhas, que são o que as pessoas veem, né, antes de clicar em ler mais. Tem que ser impactante, tem que gerar identificação, tá bom? Vale fazer uma live de 10 minutos mostrando a obra e comentando? Vale sim, Amor Divino Arquitetura, vale sim. Agora, cuidado, porque às vezes você dentro da obra fica aquela barulheira, então leva um fone desse assim para as pessoas te ouvirem. Se as pessoas não te ouvirem, elas não vão nem seguir. Na internet tem uma coisa que acho que foi o Gary Vee que falou, é mais importante as pessoas ouvirem bem do que ver bem. E aí é quando a gente está falando em conteúdos de audiovisual, né, que precisa de ter um vídeo ali, alguma coisa assim, é mais importante você estar num ambiente, ou você ter um microfone, ou ter um fone assim, para que as pessoas te ouçam bem, do que elas te visualizem bem. Se elas te visualizam e não te ouvem, elas saem. Se elas te ouvem bem e não te visualizam também, elas tendem a ficar se o conteúdo for legal, certo? Então faz sim esse conteúdo dessas lives aí curtinha, trazendo uma coisa descomplicada, não vai falar do processo técnico da obra ali, fala de uma maneira descomplicada os perrengues ali daquela obra e descomplica pro povo, tá bom? Bora lá os 5 elementos de como que você resolve, então, se você tem atraído o público-alvo errado, tá? Se você tá sentindo que tá atraindo o público-alvo errado. Primeira dica, então, que eu falei pra você já no início da live, se você transformou o teu perfil pessoal em perfil profissional, tenha paciência e mude a tua linguagem agora. Começa, porque aí você só tem familiares, você só tem amigos, às vezes fornecedor, colegas ali da área que te conhecem já no meio pessoal, e agora você vai começar a atrair o teu público-alvo. Se você não tem um conteúdo, se você só tinha um conteúdo antes mais familiar, realmente, se você compartilhava mais a tua vida pessoal, é normal ter mais gente que não é o teu público-alvo do que gente que é. Tá? Então, a partir de agora, começa a planejar esse conteúdo bonitinho, vira a chave de que aquelas pessoas que te seguem, familiares, amigos, podem vir a ser os teus clientes também, e fornecedores e colegas da área podem vir a ser os teus parceiros, tá? Essa é a principal, essa é a dica 0 aqui, para vocês começarem a alterar. Então, o primeiro elemento que eu elenquei aqui para vocês é identificar o cliente que você deseja. Tá? Identificar o cliente que você deseja a partir do tipo de serviço que você quer fazer. Se você quer fazer, sei lá, projetos residenciais para o público da classe C, não adianta você trazer conteúdos da classe A. Não adianta você falar problemas que a classe A passa. Não adianta você trazer conteúdos, dicas de mármores italianos, como eu vou falando aqui para vocês. E vice-versa. Se você quer atingir o público da classe A, trabalhe e conteúdos, dicas e informações dentro desse público-alvo que você quer atrair. Tá? Então, identifica o público-alvo que você quer atrair, identifica esse cliente aí ideal para você e foca nele. E aí a gente vai para o segundo elemento, que é exatamente conhecer a fundo esse teu cliente. O que esse teu cliente gosta de consumir na internet? Como que esse cliente entende o teu conteúdo, o teu tipo de serviço? E aquela dica que eu estava dando para vocês. Tem um familiar, talvez, aí da tua área, né? Sei lá, você tem um familiar que é bem a tua persona. Se você quer atrair, sei lá, o público A, entre 25 e 40 anos, que tem família já, que tem filhos, né? Que gosta de uma decoração mais sofisticada e você quer focar nesse público. Aí você vai falar com essa pessoa. Você vai enviar ali uns conteúdos para essa pessoa, que é teu amigo, né? E aí você vai falar, fulano, você tá entendendo o que eu tô falando aqui? Você, ao ver esse post, aí você pede pra pessoa ser brutalmente honesta com você. Esse post aqui que você tá vendo te impactou visualmente quando você viu? Se você visse ele no feed, você pararia pra ler, pra olhar ali aquele post? Aí você envia um vídeo, talvez que você já tenha feito. Você entende o que eu tô falando aqui? Esse conteúdo é um conteúdo bom pra você? Te ensinou alguma coisa? Você sabia disso que eu falei? Isso te gerou que sensação? Outra boa, né? Manda um print do teu perfil, pede para a pessoa descrever com 1 ou 2 palavras qual que é a sensação, qual que é o sentimento que ela tem ali. E aí, nisso aqui, vocês vão ter que ser grandinhos, tá? É aqui que a gente separa os homens dos meninos e as mulheres das meninas. É parar de romantizar, é parar de ficar de mimimi, de blá blá blá, e aceitar a verdade como ela é, tá? Do teu público-alvo. Se várias pessoas do teu público-alvo quando você manda um print, não gostam do teu feed, se várias pessoas do teu público-alvo, se você mandou um post ali de uma dica, não gostaram daquela dica ou acham que aquela dica é irrelevante,
o teu conteúdo tá ruim. O teu conteúdo tá chato, o teu conteúdo tá boring, né? Não vai converter, que é o grande objetivo que eu tenho aqui para vocês, converter e atrair cliente. Se esse público que é teu público que você tem intimidade, está te trazendo essa verdade aí, que é uma pessoa que você confia, uma pessoa que você acredita no julgamento dela, e ela tá dentro do teu público-alvo, que não adianta perguntar para quem tá fora também, você consegue ajustar melhor as velas do teu barco aí no quesito conteúdo, certo? Então esse é o segundo elemento aqui. Identificar se o teu conteúdo tá frio, tá técnico, se tá visualmente agradável, se tá descomplicado, se tem teu DNA, ou se a pessoa olha naquele conteúdo, se ela fala assim, caraca, que conteúdo massa, eu nunca vi isso antes, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso antes. Opa, estrelinha pra você, tem diferencial aqui. 3, tá? Faça parcerias estratégicas. Faça parcerias estratégicas. Eu já falei aqui pra vocês que influenciadores são uma fonte maravilhosa de atração de pessoas certas do teu público-alvo. Só que ela precisa ser muito bem feita. Não adianta você pegar uma blogueira de maquiagem, ou, sei lá, uma blogueira de roupa, ou uma blogueira de... ou, sei lá, algum influenciador, algum tipo de influenciador que não tem o teu público-alvo necessário ali. E eu vivo trazendo isso à tona para os meus alunos, porque às vezes é um investimento alto que se faz, ou de permuta de tempo, nesse caso, né, porque você está projetando ali para a pessoa, ou de investimento financeiro mesmo, para a pessoa te divulgar ali no perfil dela, e não dá retorno. Dá muito alcance, mas não dá retorno. Eu quero vocês terem retorno realmente financeiro de potencial cliente ali no perfil de vocês. Então, dá pra, é legal, sei lá, vocês pegarem uma YouTube, sei lá, contratar o Lucas Neto, aquele youtuber de criança. O Lucas Neto tem milhões e milhões, sei lá quantos milhões de seguidores, vamos supor que ele tenha 10 milhões de seguidores. 10 milhões de pessoas ali que não são o teu público-alvo, será que é legal? Que às vezes tem mais criança, ou que tem mais adolescente, é o teu público-alvo aquele ali? Sabe? Vai te dar um alcance gigantesco. Às vezes você até atrai muitos seguidores. Mas será que é potencial cliente mesmo? Será que não é melhor pegar uma influenciadora menorzinha, com, sei lá, com 50 mil seguidores, com 20 mil seguidores, para você trabalhar melhor ali, se ela tiver o teu público-alvo? Então, vocês têm que pensar nisso e tem que tentar abrir a mente para essas parcerias estratégicas também. Inclusive, parcerias não só com influenciadores, mas com colegas da área, com fornecedores também, são muito válidas para trazer um conteúdo massa para os públicos-alvos de vocês dois, se for o mesmo, e também para crescer o teu perfil. 4, anúncio patrocinado. Não tem quebrar o algoritmo, só se quebra o algoritmo, é a única forma de você hackear o algoritmo é pagando. É dando dinheiro para o Mark Zuckerberg, que ama um anúncio patrocinado. Tá? Então, anunciar para pessoas, segmentando bonitinho ali para pessoas dentro da tua faixa etária, pessoas que talvez do nível educacional que você queira, pessoas que tenham interesse em XYZ, é bem mais fácil também de você atrair mais seguidores assim. Eu tenho vários alunos que, principalmente a galera do público infantil, nossa, atrai muito seguidor desse jeito aqui. Por último, relacionamento. Por último, e não menos importante, relacionamento, tá? Relacionamento é extremamente importante para vocês crescerem e atraírem o público que vocês querem, inclusive batendo na tecla daquele elemento zero que eu tava dando aqui, de fazer os seguidores atuais que vocês já têm virar a chavinha e perceber que eles podem sim te contratar. Tá? É nesse relacionamento aqui que se faz muito fortemente através dos stories, através de uma live como essa, onde a gente passa uma horinha aí, tem uma hora que a gente tá aqui com 40, 50 pessoas acompanhando, do começo ao fim, e isso gera relacionamento, porque gera entendimento, sabe? Se você faz isso com o teu público-alvo, olha só as chances, o tamanho, o tanto de gente, né, a proporção grande que você consegue atingir de pessoas que podem se tornar os teus clientes, e às vezes são teus colegas, às vezes são teus amigos, às vezes são teus familiares, que não sabiam que você era tão competente assim, que às vezes não sabiam que você já tinha se formado, às vezes não sabiam que você prestava esse tipo de serviço. Jogar a luz nisso é importante também, mesmo nesse início, tá bom? Perguntas, quem tem pergunta, manda aí. Lara, como eu consigo multiplicar conteúdos para um canal do YouTube também? Consegue, Michele, você consegue. Agora sim, no YouTube, o que eu te recomendo? Vídeos de entre 5 e 20 minutos, que é a média mais ou menos do YouTube ali. O que eu tenho feito? Eu replico minhas lives no YouTube também, mas o meu objetivo hoje não é crescer o meu YouTube. O meu objetivo hoje é ter uma outra fonte de conteúdo onde as pessoas possam assistir as minhas lives. Mas, quando eu quero que esse meu conteúdo, e eu acho que esse é o seu caso também, para você atrair um canal e ter um canal forte lá no
no YouTube também, que é muito bom, que é maravilhoso, que é a segunda rede social que eu indico para arquiteto, designer e engenheiro, é você criar vídeos entre 5 e 20 minutos, vídeos curtos, diretos ao ponto, ajudando as pessoas ali e fazendo parcerias também com outros YouTubers. Porque tem muita gente, pessoas que amam o YouTube vivem dentro do YouTube. Lá na Europa, já até falei pra vocês, né? Na Europa, o YouTube é hoje o canal mais assistido. É como se ele tivesse, como se na Europa tivesse a Globo, a SBT, a Record, a Band, e lá na Europa tivesse todos esses canais tradicionais e o YouTube é mais assistido do que esses canais tradicionais. E é uma tendência, né, que a gente está vendo em todo o mundo. A gente está cada vez menos vendo televisão e no YouTube cada vez mais forte. Só que no YouTube as pessoas ainda gostam desses conteúdos mais curtos, tá? Então, assim, você fazer um tour dentro da casa de um cliente que você fez, você trazer uma dica onde você posiciona uma câmera ali, pega um bom áudio, um bom microfone e dá uma dica um pouco mais profunda, mas uma dica só um pouco mais profunda entre 5 e 20 minutos também. Sei lá, mostrar como é que é o teu processo criativo, você renderizando ali, atendendo o cliente, fazer uma adição de compilado ali de momentos, você fazer o primeiro momento, a primeira reunião com o cliente, aí depois você faz o briefing com esse cliente, fechou o contrato bonitinho, aí começa a projetar, entrega o primeiro projeto para o cliente e assim vai. Você faz um vídeo só desse, é muito bom também para engajar e no YouTube tem que ter consistência. Tá? Tem que ter consistência, não, tem que ter constância, tá? Mas acho que até mais do que no Instagram. Para eles isso é mais forte para colocar teu vídeo ali na aba de sugeridos do que aqui no Insta. Então tem que ter uns conteúdos assim, tipo assim, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana e bons conteúdos, né? Conteúdos bem editados. Ricardo, arquiteto, vi nos Trend Topics que micro-influenciadores estará em alta nos próximos anos. Já está. Já está, Ricardo. Na penúltima semana, eu fiz umas consultorias com algumas alunas do meu curso, e aí, em uma das estratégias, eu passei para elas, inclusive, isso. A contratação de nano e micro-influenciadoras já é tendência, já está saindo. As grandes marcas, né, as marcas maiores, sei lá, marcas que são nacionalmente conhecidas, ainda investem em grandes influenciadores. Por quê? Porque eles precisam, por exemplo, a Coca. A Coca pode contratar o Whindersson Nunes e é público para todo mundo, né? Mas imagina você contratar o Whindersson Nunes. O Whindersson que tem gente do mundo todo seguindo ele, muitos adolescentes, muita gente que não é o teu público-alvo. Não é válido, né? Então, contratar nano e micro-influenciadores para marcas pequenas, micro, pequenas e médias empresas é uma tendência que não é dos próximos anos. Já é atual. Tava com saudade das suas lives. Tava com saudade de ver vocês aqui também. Vocês assistiram? Gente, menos de 60 dias pro ano acabar. Vocês já pararam pra pensar nisso? A loucura. Menos de 60 dias pra gente se ver livre desse 2020, que foi uma loucura, e entrar em 2021. Mas ainda tem Black Friday, ainda tem Natal, ainda tem Réveillon. As pessoas para renovar a casa para 2021 já estão pensando agora. Você já programou aí? Você vai fazer Black Friday ou não? Eu entreguei de bandeja para vocês como que vocês podem fazer um Black Friday, tá lá no canal do YouTube, viu? No feed podemos colocar referências de outro ARC? Não recomendo, Beto. Não recomendo, porque você gera autoridade para esse outro profissional. Se eu, como leiga, né, quero contratar um arquiteto para fazer o projeto da minha casa de praia. E aí eu entro no teu perfil e tem um projeto lá de uma casa de veraneio, uma casa de praia lá, e eu achei lindo aquele projeto. Aí eu vou ver, você colocou lá de um outro profissional. Eu vou querer contratar quem? Você ou ele? Ele, né? Então, assim, quando você publica referência e inspiração de outros profissionais, você gera autoridade para aquele outro profissional. Não recomendo mesmo. E eu sei que tem gente que, mas acho que é válido, não sei o quê. Não recomendo que vocês façam isso. Pega os projetos aí que você fez, o teu projeto não precisa ter cliente. Pega o projeto que você fez aí na faculdade, na pós-graduação, num curso, faz um projeto para tua casa mesmo que você não vai executar para publicar isso, tá bom? Que é teu, é de autoria sua. Vídeos no YouTube e IGTV é o mesmo? O que você recomenda? Lúcia, hoje eu publico... não são todas as lives que eu subi aqui no IGTV, mas basicamente todas, há algum tempo eu venho subindo lá no YouTube, as que eu consigo deixar salvo. Então, por isso que tem mais de 50 aulas lá, né? Tem uns 50 e pouco, eu acho que 56 aulas lá, que são essas lives aqui que eu dou pra vocês, que não é uma live, é uma aula, né? Então,
Eu trago para o IGTV e deixo no YouTube também por essa questão de estratégia, porque eu sei que boa parte do meu público gosta do YouTube e é uma maneira de eu entrar no YouTube com mais força e ainda de uma maneira orgânica, sem investir em anúncio, sem parar para planejar conteúdos para o YouTube. Eu vou aproveitando o meu conteúdo do Insta e vou publicando lá, mas se eu quisesse crescer, como eu estava falando para a Michelle, quando eu quiser focar no meu YouTube, que é um dos planos de 2020, que está no meu planejamento bonitinho, que é bombar no YouTube também, para esse público que eu quero atrair, aí eu vou criar um planejamento de conteúdos para YouTube, tá? Comenta sobre a mentoria de hoje. Ó, alunos, quem é aluno e está acompanhando aqui, hoje tem mentoria, tem a nossa mentoria às 19 horas, horário de Brasília. A gente vai passar umas 2 horinhas juntos aí. Vou direcionar vocês todo no conteúdo de posicionamento, nicho de mercado, definição de persona bonitinha, como que vocês podem analisar as pesquisas que vocês têm feito lá no curso que eu indico se vocês já começaram. Como que vocês definem a identidade do conteúdo de vocês, como que vocês identificam o branding de vocês pessoal. Então, alunos, isso é só para alunos, vão estar lá, tá? O link eu já enviei por e-mail, vou enviar mais tarde também no nosso canal no Telegram. Quem ainda não participa do canal do Telegram VIP, só para alunos, me manda um direct que eu vou enviar para vocês. Tá bom? Eduarda, vale para ti também, mais engenharia também. Hoje à noite é nós. Fechado? Gente, era isso. Vou tentar deixar essa live salva para disponibilizar para vocês e vou enviar para vocês o PDF como prometido no início, lá no canal do Telegram, no canal geralzão, tá bom? As lives agora podem até ter 4 horas. Você pode ficar mais tempo com a gente aqui. Poder eu posso, porque o algoritmo agora permite. Mas eu tô com um monte de trabalho, porque eu tirei uns dias off, sabe? E aí eu tô com um monte de trabalho aqui pra botar em dia, responder meus alunos, preparar a mentoria que tá ficando mara. Comecei já de manhã, agora no comecinho da tarde já finalizo pra gente esperar. E aí, mas na sexta-feira também tem live, às 12h12, voltamos com tudo. Na sexta, então, às 12h12, quem sabe a gente não passa mais tempo juntos aqui, tá bom? Ó, beijo pra vocês, ótima semana curtinha, né? Foco, 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 sai do Instagram agora e vai fazer acontecer. Pega esses itens, esses elementos, esses 5 elementos que eu trouxe, pega esses motivos que estão fazendo você atrair o seguidor errado e aplica, mão na massa. Não deixa entrar por um ouvido e sair pelo outro, não. Tem que aplicar, tá bom? Beijão!